Bem, prosseguindo o nosso assunto de trazer contexto histórico entre algo e o pensamento que se chama de hoje de bolsonarista, pensamento conservador, é importante a gente fazer a contextualização com o caso do desarmamento. Veja que, por exemplo, nós precisamos trazer isso ao debate. É evidente que nós temos um grande número de jovens posterior a 1997, isto é, nasceu ou cresceu, né? E posterior a 2003. Mas nós ainda temos uma geração que já era adulta em 97, que já era adulta em 2003 e que conheceu como era um Brasil de pessoas armadas, livre do crime, e como era o Brasil depois disso tudo ter sido aprovado. Agora, em que pese muita gente ter vivido o Brasil anterior, onde armas eram livres até 97, até 2003, né? E o Brasil posterior, em que se tirou a arma das mãos dos brasileiros, sob a alegação de que armas matavam, sob a alegação de que essas mesmas armas elas não eram benéficas à segurança pessoal e familiar das pessoas. Muitas pessoas que já eram adultas ou jovens ali a ponto de compreenderem as coisas em 1997 e em 2003, muitas delas se deixaram levar pelo argumento que foi preponderante no grupo tucano-petista que governou o Brasil de 1986 a 2018. E qual é esse pensamento? É que foi colocado dizer assim, para a pessoa ter arma, ela tem que comprovar que é psicologicamente saudável, comprovar isto, comprovar aquilo, comprovar isto e aquilo. Enfim, essa lista enorme que a gente tem hoje. E aí, qual é o nosso papel aqui? É fazer quem conviveu, né? Eu convivi historicamente. Em 97 eu tinha 4 anos, então em 2003 eu tinha 11 anos. Eu convivi historicamente, isto é, analisei os dados, analisei as informações e disse, poxa, o Brasil antes de 2003 e antes de 97 era mais seguro e melhor de se viver em termos de segurança do que o Brasil posterior a quando se tirou as armas da mão da população. Mas existem pessoas que conviveram com esse período. E o nosso papel é trazer o contexto histórico, trazer a análise, trazer a reflexão, trazer o pensamento, para que as pessoas elas compreendam que o uso de armas ele é saudável. Observe, por exemplo, o seguinte caso. Você acha que se você está armado e a outra pessoa está armada, ela vai intentar contra você? E se intentar, certamente vai fazer com muito mais cuidado. Então, o grande problema que nós temos hoje é a população completamente desarmada e completamente insegura e refém de adversidades que de outro modo não seriam visíveis se a população estivesse armada. Então nós precisamos fazer esse contexto. Como era o Brasil antes de 2003? Como era o Brasil antes de 1997 em termos de segurança pública? E qual é o nosso problema de hoje? Resolveu tirar a arma do cidadão de bem? Resolveu tirar a arma da população? Aí você pode dizer, mas aconteceu isso e aquilo. Bem, acidentes acontecem em todo o tempo. Carro não é arma, e acontece acidente e causa destruição e morte. E aí nós precisamos trazer esse contexto do armamento para a população. Por quê? O pensamento conservador ele é um pensamento bíblico. E o pensamento bíblico cristão, judaico-cristão, não há, biblicamente falando, uma justificativa para o desarmamento. Não há uma justificativa plausível nem na primeira parte da Bíblia chamada Antigo Testamento, quanto na segunda parte. Não há uma justificativa plausível na interpretação que é feita do texto bíblico ao longo dos séculos. Não há justificativa plausível. E aí nós precisamos trazer esse assunto à baila, porque nós tivemos de 1986 a 2017 uma predominância na mídia, nos meios de comunicação, na academia, enfim, do pensamento comunista, do pensamento progressista, como queiram chamar, socialista, que versa que a população precisa estar desarmada para eles implantarem tudo isso, que é o comunismo, que é o socialismo. E por que nós estamos discutindo isso hoje? Porque com o advento da massificação do pensamento conservador por meio das redes sociais, e veja que eu estou na rede social, nós tivemos aí a volta dessa discussão. O brasileiro voltou a poder usar arma? Não. Mas
É evidente que isso voltou a ser discutido devido a verificou-se que o pensamento comunista não queria segurança do cidadão. Verificou-se que o pensamento socialista implantado pelos tucanos e pelos petistas não tinha o objetivo de trazer segurança ao cidadão comum. Então, logo, verificou-se que o cidadão com arma, antes de 97, antes de 2003, era algo muito mais saudável do que é hoje. Então, cabe a nós trazermos esta reflexão. Eu tratei no último vídeo, se você puder olhar nas minhas redes sociais, no YouTube, você vai ver que eu tratei sobre foro privilegiado. E eu dizia ao final daquele vídeo que eu vou dizer agora. Tratar do fim do desarmamento não é oportunismo político. É uma pauta da massa brasileira que é conservadora por natureza. Tudo bem? Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.